bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazermos um resumo de tudo que já falamos hoje na escola bíblica, que enviamos para os nossos grupos de WhatsApp hoje. Vários grupos de WhatsApp estão conosco, dentro e fora do Brasil, e todos os dias, quando dá, que tem dia que não dá, quando dá, a gente faz um resumo aqui da escola bíblica, que temos todo dia em áudio, uma escola que é um curso de teologia na tua casa, de graça, que temos pelo WhatsApp, que é São Luís do Maranhão, e daqui sai para muitos lugares do Brasil e fora do Brasil, mensagens bíblicas só de ensino. Então, hoje nós vamos falar parte do que não podemos pregar lá na escola em áudio, que foi apenas 80 minutos em 4 mensagens de áudios de 20 minutos, que faz mais de 5 anos que enviamos essa mensagem, nesse mesmo horário, pela madrugada, a partir de 6h30 da manhã, já enviamos para todos os grupos que estão conosco. Hoje então falamos lá na escola em áudio, que essa é a parte número 29, do tema Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Sobre esse tema, então já tem 29 mensagens em áudio, 29 dias, estamos tratando apenas esse assunto. A partir de sábado, já mudaremos o tema, vai ser mais 30 dias de um novo tema, só estudos da Bíblia. Então aproveite para chamar alguém para esse canal, que é diferente. Aqui não é pregação, aqui é só ensino, que tem muita gente por aí apenas pregando, mas o ensino não tem. Então vamos lá. Então, no subtema de hoje estamos tratando sobre Apocalipse 19, no verso 9. O tema é chamados para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Que multidão de igreja nunca prega isso para ninguém, e aqui nós temos que falar. A maioria dos pregadores do YouTube, das redes sociais, não pregam isso. A maioria das denominações evangélicas, ou que dizem que são cristãs, a maioria não prega isso. Mas, e se eles não souberem desse tema, como que eles vão dizer que foram chamados para morar no céu? Se a ceia é apenas para quem vai morar no céu, e muitos não vão poder entrar lá para participar da ceia, e é por isso que nós estamos aqui para tratar esse assunto hoje. Vamos ler o texto e depois vamos ler outros textos que Jesus falou sobre por que multidões dentro e fora da igreja nunca vão poder chegar lá para participar dessa ceia. Por isso a gente está aqui te avisando, te alertando, te ensinando, para que você se prepare, porque a qualquer momento pode ser teu último dia no planeta Terra. E aí, para muitos, acabou a oportunidade. Então a oportunidade agora de se preparar para ir para esta grande ceia. Vamos ler Apocalipse 19, desde o verso 7 até o 9. Eu vou ler na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória,
porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Presta atenção. Vou ler primeiro, depois a gente vai falar aqui algo que não tratamos lá na escola bíblica em áudio. Verso 8 diz: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Ponto. O verso 9 diz: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me: estas coisas são fiéis e verdadeiras palavras de Deus. Então o livro do Apocalipse foi escrito mais ou menos entre os anos 60 e 80 depois da ressurreição de Jesus, quando Paulo já havia morrido, Pedro já havia morrido, não existiam mais nenhum dos dois, Tiago já havia morrido. Todos aqueles discípulos que Jesus chamou em Mateus 10 para ser discípulos, todos já haviam morrido, a não ser João. Então João ainda estava vivo, o único que participou ali da primeira chamada para ser discípulo, o único que estava vivo era João. Mas multidão de países da época havia já o cristianismo espalhado em multidão de locais, através de João, através de Paulo, de Pedro, de outros, pregaram em multidão de cidades e países. E agora Jesus aparece para ele, para João, que estava preso numa ilha chamada Patmos, porque o cristianismo era super perseguido, e ali na ilha de Patmos, João estava ali preso, e Jesus chegou lá, e foi falar com ele, e deu uma revelação. A palavra Apocalipse é a tradução do grego para o português, revelações. Então tudo aquilo ali Deus revelou, todo o que está no livro do Apocalipse, o que estava acontecendo no presente e o que iria acontecer no futuro. Então o João escreve depois que Deus revelou. Então você sabe que o verdadeiro cristão, ele tem comunhão com Deus, Deus fala com ele, e quando Deus quer, ele dá sonho, visão, revelação, para que a pessoa saiba do que tem que saber, e também para repassar para os outros. João recebe então essa mensagem na ilha de Patmos. Quero te avisar que a ilha de Patmos, até hoje, ela é conhecida até hoje lá no Mar Egeu, porque até hoje o local onde João estava preso e onde ele orava é preservado. Tem vídeo aí no YouTube onde um monte de peregrinos vêm do mundo inteiro, que são cristãos, e vão para lá para orar, para conhecer. Mas existe até hoje aí o local onde João ficou preso, onde ele orava, onde ele recebeu essa revelação. Aquilo lá passa de pai para filho, dizendo que lá é o local onde João ficou preso, e é lá onde ele recebeu o Apocalipse para escrever e enviar para o mundo da sua época, e que depois foi transliterado para mim e para ti, para esta geração. Então vamos voltar para cá. Quem sabe mais tarde eu vou replicar um vídeo sobre a ilha de Patmos, vou enviar para essa plataforma, vou filmar com este celular que você está vendo aí, boto lá na internet, no YouTube, e filmo e jogo para dentro da plataforma, como eu tenho feito. Mas primeiro vamos enviar esse vídeo aqui para você mais tarde. Então olha só, aqui diz:
bem-aventurado. Por que ele fala que é bem-aventurado aqueles que vão participar da ceia? Bem-aventurado, irmão, significa muito feliz. Significa uma felicidade que o mundo não te dá, que ninguém pode te dar, que teu dinheiro não dá, que nenhum diploma da terra dá, que nenhuma fama, nenhum poder político pode dar. Então, bem-aventurado diz respeito mais ou menos a você ganhar trilhões de vezes na Mega Sena acumulada sozinho. Ainda é pouco para comparar com esse termo bem-aventurado visto aí. Por quê? Porque Jesus diz que existem duas pessoas, dois grupos de pessoas na terra: os que vão participar da ceia, os que não vão. É bem-aventurados que vão participar dessa ceia, dessa festa que vai ter no céu. E o outro grupo não é bem-aventurado, é infeliz, porque vão para um lugar que está aí no Apocalipse, no capítulo 20, do 10 ao 15, onde diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Verso 15. Então, uns vão para essa festa e outros vão para o lago de fogo. Só tem duas multidões na terra: os que vão para a eternidade, para ser feliz para sempre, para um local de riqueza eterna para sempre, de paz para sempre, que está lá no Apocalipse 21 e 22, onde os salvos vão morar com Deus e primeiro vão ser introduzidos nessa festa. Mas a outra multidão não vai para o lago de fogo. Vai ter um grande julgamento das obras, que nós vamos estudar a partir do mês que vem. Nós somos julgados pelas nossas obras. Vai ser o novo tema do mês que vem, que é o meu exame como obreiro. Qual é a obra que você está fazendo? Para ti ou para Deus? Qual é a obra? Tudo isso vai ser julgado. Ele vai dar para cada um segundo suas obras, disse Jesus no Apocalipse 22, 11 e 12. Cada um vai ser julgado segundo suas obras, tanto eu como você. Principalmente os que se perdem todo dia, morrem todo dia, como aqueles que se excluíram do chamado para a ceia. Então é bem-aventurado. Então eu quero falar para você que você é bem-aventurado se você chegar lá. Mas como chegar lá? Nós vamos ver aqui. No texto diz: já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, 7. Então quem vai para lá, ele já está pronto, ele já está preparado. Se morrer hoje, ele está preparado. Como? É o ensino. Alguém ensinou ele para ele se preparar. Ele está num lugar de ensino bíblico. Ele pegou sua Bíblia e procurou textos sobre isso, para aprender sobre isso. Como me preparar para essa festa? Outro termo usado aí nesse verso 7 é: a sua esposa se aprontou. Esposa por quê? Dentro do contexto espiritual tem dois tipos de mulher. Deus compara o mundo em dois grupos. Um é um tipo de mulher, o outro é um tipo de mulher. Uma comparação, uma parábola. Uma mulher que ele chama de esposa é a igreja salva, a igreja que vai para o céu. O outro grupo é uma mulher chamada a mulher prostituta, que está no Apocalipse, principalmente no 17 e no 18, que ele chama de a grande Babilônia, a grande prostituta. O que é isso? É uma religião que se mistura com um monte de coisa antibíblica, mas diz: eu tenho Deus, eu vou para o céu. Então tem duas mulheres dentro da Bíblia: a mulher que vai com Cristo e a mulher que fica para trás. São simbologias usadas na Bíblia. A que fica para trás é chamada de a grande Babilônia,
do Apocalipse 17 e 18, também chamada de a grande prostituta. E eu quero logo te avisar que essa palavra prostituta, para aqueles principalmente que diz que andam com Deus, é uma expressão já usada no Antigo Testamento, que Deus usou muitas vezes, por exemplo, para Israel. Deus usava os profetas para dizer para Israel: tu és uma prostituta. Por exemplo, em Jeremias, que veio no ano 600 a.C., no capítulo 3, no verso 6 ao 10, Deus usa o profeta para dizer para Israel: como você, Israel, se prostituiu, eu dei a minha carta de divórcio para você. Não sou mais teu marido, você não é mais minha esposa, você está separado, porque eu te dei uma carta de divórcio. Então, ali mostra que Israel, através de ídolos, de ensino errado, de uma vida antibíblica, eles eram chamados de mulher prostituta. Também no livro de Oséias, no capítulo 2 do livro de Oséias, um pouco antes de Jeremias, Deus disse para o profeta Jeremias, ou Oséias, capítulo 2, verso 1 ao 4: os teus filhos são filhos de prostituição, diz para Israel. A tua mãe, que é Israel, é uma prostituta, por isso está gerando filhos de prostituição. O que é isso? Toda vez que você ensina, pai ensina filho de maneira antibíblica, você está prostituindo espiritualmente o teu filho. Toda vez que uma igreja ensina errado, você está prostituindo. Por isso também aqui em Apocalipse 2, 21, Jesus acusava uma igreja onde tinha uma ensinadora que se dizia profetiza, e diz: ela está ensinando meus filhos a comer da prostituição. Dei tempo para ela se arrepender, ela não se arrependeu. Como não se arrependeu? Ponto. Aí tem um monte de coisa contra ela, aí depois você lê. Então, prostituição, irmão, é quando Deus quer desse jeito e eu quero ser como o mundo quer. Prefiro uma religião ímpia. Esse povo está se preparando para quê? Para ficar para trás. Pode ser o pastor da igreja, o papa, o católico, o evangélico, o muçulmano, está se preparando para ficar longe, cada vez mais longe da festa das bodas do Cordeiro. Também está lá Ezequiel 16, quando Deus chamava Israel de mulher prostituta. Eu vou ler alguns versículos para você ver que a linguagem do Apocalipse é uma linguagem que já era utilizada no Antigo Testamento. Principalmente só entendia dois grupos: o cristão, que já tinha alguém que ensinava, como João ensinava, Paulo ensinava, e alguém que era já judeu, que lia as mensagens do Antigo Testamento. Eles entendiam essas linguagens, principalmente quando Deus chamava a religião que vai ficar para trás de igreja babilônica, porque é chamada de prostituta, do Apocalipse 17 e 18. Então vamos ver essa linguagem também que Deus usa aqui no livro de Ezequiel 16. Pega a Bíblia aí. Diz assim, ó, eu vou ler desde o início. Ele diz assim, ó, verso 1: vê a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações. Disse: assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: a tua origem e teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, tua mãe é Teia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo. Aí ele está falando. Quando chega bem aqui, ó, verso 15, depois você lê lá, tá?
Aí diz, verso 15: mas confiaste na tua formosura, te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíste a todo que passava para seres sua. Tomaste das suas vestes, fizeste lugares altos adornados de diversas cores, e te prostituíste. Aqui era Israel por inteiro. Diz, ó, sobre eles tais coisas não vieram, nem hão de vir. Quer dizer, eles não estavam nem aí para o que eles estavam fazendo. Verso 17: e tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei no meu ouro, da minha prata, fizeste imagem de homens, te prostituíste com elas. Então, uma das maneiras da prostituição aqui é quando você pega uma estátua, que Israel fez muitas vezes, uma estátua de algum ídolo, e diz: você é que vai me salvar, você que é meu Senhor, você que é meu Deus, como hoje faz o catolicismo e muitas religiões de matriz africana fazem. Os mesmos ídolos que estão na igreja católica são os mesmos ídolos que estão nas casas de macumba, apenas mudou o nome, mas é a mesma figura. Então diz, ao verso 28, também te prostituíste com os filhos da Síria, enquanto eras insaciável, prostituindo-se com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração. Verso 30. Eu convido você para depois ler todo o capítulo 16, quando Deus começa a apontar para Israel a mistura que eles fizeram com as religiões que havia em volta deles. Eles se casaram, filhos com filhos de ímpio de outras religiões, e ali adotaram para si. Os filhos vão nascendo e vão adotando costumes antibíblicos, e Deus chamou isso de prostituição. Pais se casaram errado e trouxeram religiões erradas para dentro de Israel e ensinaram seus filhos, e trouxeram a idolatria. Com isso veio a maldade, com isso veio a vingança, o ódio, o roubo, a depravação, e por aí vai. Então, voltando-se para o Apocalipse 19, 7, onde ele diz: a sua esposa se aprontou, está falando que há na terra um grupo de pessoas dentro e fora do Brasil que é a esposa de Cristo, aquela que Paulo diz em 2 Coríntios 11, verso 2 e 3, ele diz: eu quero te apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Aí ele diz: mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva, você seja enganado e se aparte de Cristo. Então ele está dizendo para quem? Para a igreja. Então dentro da igreja tem gente separada de Cristo, que vive como igreja prostituta, que são os ensinos que ele põe em si mesmo, que ele adotou para si mesmo, é antibíblico. Então seu comportamento é de prostituição. O que ele prega, os outros vão copiar. O que ele usa, muitos vão copiar. Líderes estão levando pessoas a essa prostituição, com doutrinas antibíblicas. Quando Jesus voltar, dois grupos vão estar esperando Jesus voltar. Um grupo para ir para a ceia, outro para ficar para trás. Os que vão ficar para trás, a Bíblia diz que vai ter um período do negócio chamado a grande tribulação, que é pior do que qualquer tribulação que o mundo já viu. Nunca vai haver uma tribulação pior. Vai ser depois da volta de Jesus. Eu quero te convidar. Não deixa Deus te ver como prostituta, que usa teu estilo de vida para os outros copiar. Usa teus ensinos errados para os outros copiar. Você está prostituindo os outros. Cuidado com isso. Dentro da tua casa tem filho que é gerado para ser um maligno, mundano, ímpio, e às vezes o pai diz: sou cristão, e às vezes ele que é a fonte de onde vem o ensino falso. Olha, se a gente ensinando crente dentro de casa
às vezes nem todos querem ser cristão, porque filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Ou melhor, ninguém nasce cristão, ele é ensinado. Então a gente ensinando, nem todo mundo quer. Imagine se a gente for o estilo falso, fake news de cristianismo dentro de casa. Fake news é uma palavra em inglês, quer dizer mensagem falsa, é uma fraude. Então estamos do lado da igreja prostituta. Nós somos os corruptores, e Deus não vai levar nenhum corrupto para o céu. Cuidado com isso. Então, nesse texto do Apocalipse, o primeiro problema é esse. Lembre-se também que esse Apocalipse 19:7 diz: a sua esposa se aprontou. Lembre também que Jesus falou disso em Mateus 25. Em Mateus 25, de 1 ao 13, Jesus disse: eu comparo o reino de Deus com 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. As loucas não levaram azeite com sua vasilha, elas não se aprontaram, não estavam prontas. As outras 5, chamado de prudentes, também chamada de sábia, elas estavam prontas, estavam com a luz acesa, todo o tempo com a luz acesa. E diz a Bíblia então que quando o noivo chegou, elas se prepararam. E alguém gritou: lá vem o noivo. E elas se prepararam. Só que as 5 não estavam preparados, como Jesus disse que é para se preparar. Mateus 25, de 1 ao 13. E essas que são chamadas de loucas, elas bateram na porta do noivo. Abre a porta. Ele disse: não conheço vocês. Aí ele foi embora, levou só as outras 5 e essa ficou para trás. Então essas 5 virgens que foram levadas simbolizam o que, irmão? Que o cristianismo vai rachar no meio. Está falando de igreja verdadeira que vai rachar no meio, não é de igreja ímpia não. Porque está falando de virgem. O que é uma virgem? É alguém, irmão, que passou pelo novo nascimento, que recebeu um novo coração, recebeu uma nova vida, mas depois foi brincando, como o rei Saul fez. Em 1 Samuel, capítulo 9 e o 10, principalmente o capítulo 10 de 1 Samuel, diz que quando Saul se encontra com Deus pela primeira vez, Deus mudou o coração em outro, ele ficou nova criatura. Mas quando você vê ele em capítulo 16, do verso 7 em diante, ele está endemoniado, cheio de demônio. Então o que aconteceu? Perdeu tudo, a virgindade perdeu tudo. Assim como ele, muitos estão assim. O poder, a fama, isso e aquilo vai tirando o verdadeiro cristianismo e vai introduzindo a corrupção lentamente, e ele vai ficando igual Israel, igual Saul, se tornando uma figura estranha que a Bíblia chama de prostituta, porque prostituta está com demônio que está lá, instalado lá, para agir contra Deus. Então, amados, as virgens que subiram, porque elas permaneceram virgens. Mateus 5,8 diz: somente os puros de coração verão a Deus. Então, é eu me purificar, me limpar, me lavar, para me ter certeza que eu vou morar no céu, para me ter certeza que eu sou essa virgem. 1 João 3, no verso 3, bem do lado do Apocalipse, o João disse: aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele também é puro. Em 2 Coríntios 7, no verso 1, Paulo diz assim: amados, nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito,
aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Então sou eu que tenho que fazer, não é a igreja que tem que me obrigar. Eu tenho que buscar na palavra e ver o que faz Deus me comparar com uma mulher prostituta. Que eu não sou esposa de Cristo, eu não estou virgem, eu estou me prostituindo com o ensino, com o estilo de vida do mundo. Eu quero ser igual aos mundanos, aos incrédulos deste mundo. Mas se eu quero participar da ceia, eu tenho que viver como noiva, como esposa. Ou um fica e outro sobe, disse Jesus. Quando ele voltar, a Bíblia diz: um fica e outro sobe. Uns vão para as bodas e outros vão ficar para a grande tribulação. E os que já morreram daqui para trás, que nunca quiseram saber dessa questão, quando alguém diz: irmão, bora para o culto de ensino, não vou, nunca aprendeu sobre isso e morreram daqui para trás, vão para onde? Me diga, se rejeitaram a preparação que vem através do ensino, rejeitaram. Fora isso, tem igreja que não prepara as pessoas para morar no céu, tem igreja preparando para a pessoa ficar apenas na terra, dizendo: irmão, tu tem que ganhar muito dinheiro, tu tem que ser próspero, rico, bilionário, vem para cá para a gente cantar, orar. Tem igreja ensinando só isso, cantar, orar e não sei o que, ficar rico. Mas tem igreja que não está preparando as pessoas para as bodas do Cordeiro. E aí multidões que morrem de hoje para trás se excluíram por dois motivos: porque não tem quem ensine, e também porque muitos são convidados e dizem: não vou, não me chame que eu não vou. Irmão, nós temos que fazer isso que a Bíblia diz, não vou. Irmão, a Biona fazer isso, não quero. Aí ele passa um ano sem vir na igreja porque detesta certo tipo de pregação que destrói o velho homem, que faz ele ser identificado como uma mulher prostituta diante de Deus. Ele rejeita. Aí tem um acidente de carro, bala perdida, que multidão morre, multidão de gente todo dia. Aí ele vai para onde? Aí chega lá: Senhor, Senhor. Mateus 7, 21. Um dia todo mundo vai dizer: Senhor, Senhor, no dia do julgamento. Ele disse: nem todo que me diz Senhor pode entrar lá, nem todo mundo. Cuidado com isso, tá bom? Fico por aqui, vou falar no segundo vídeo já sobre o Apocalipse. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E nessa segunda parte, bem-aventurados que são chamados a ceia da boda do Cordeiro, tá bom? Você que está assistindo pela primeira vez esse vídeo, quer entrar em nossa escola bíblica em áudio, que é diferenciada, é só ensino, e você ainda não está lá, pega meu número aí, me adiciona no teu WhatsApp, pede para entrar na escola bíblica em áudio, que eu vou enviar de graça para você todo dia. Pega meu número, 98490-4763, e o código do Maranhão é 98. Se você estiver fora do Brasil, antes põe 55, que é o código do Brasil. Tá, envia essa mensagem para alguém, já voltaremos para a segunda mensagem de hoje. Se Deus permitir, vamos gravar 3 ou 4 mensagens sobre o tema de hoje. Vamos ver se dá. Ponto. Tá. Deus te abençoe em nome de Jesus, e nunca te esquece: somente a verdade nos libertará. É o lema dessa escola bíblica. Amém.